Gente, vocês também ficam com calafrios quando vocês pensam em levar os filhos de vocês para um museu? Joguei essa enquete. Então, eu confesso que eu não sei se era um calafrio, mas era uma insegurança que eu tinha. Por quê? Porque pra Dip e eu gostamos muito de ir a museus. Meninas, a gente tem esse lado nerd? Nossa, a gente gosta muito de ir para museu. Exposições em geral, sabe, fazer umas visitinhas turísticas, conhecer um ponto turístico guiado. Nossa, a gente curte muito fazer esse tipo de coisas. E aí, quando Noah nasceu, bateu uma insegurança, porque a gente não sabia se ia dar ainda para fazer esse tipo de programação que a gente curte. E aí pensa, assim, por milhares de motivos, né? E aí eu acho que é importante a gente entender e destrinchar o medo, a insegurança, quando ela aparece na vida, você fala, mas por que isso tá aparecendo? Eu tô com medo do que exatamente? Tô insegura com o que exatamente? E aí as respostas vão surgindo. E aí no meu caso, eu tinha algumas questões. Eu tinha uma questão de, será que eu estou colocando o bem-estar do meu bebê acima de um negócio que é importante pra mim, mas de repente não vai ser legal pra ele? Eu tinha um questionamento assim, sabe? De saber se de repente eu estava de repente tentando empurrar o negócio. Essa era uma primeira insegurança. E a segunda era, será que eu estou colocando todas as pessoas ao meu redor numa situação desconfortável? Porque de repente eu tô levando meu bebê pra um lugar e vai que ele chora, e vai que ele corre, e vai que ele incomoda os outros. Menina, a vida é muito doida, né? Eu tava com essas duas questões aí. Mas eu também tinha uma curiosidade muito grande de saber como seria, se ainda seria possível. Eu acho que estar inserida num contexto de morar em Barcelona acabou me ajudando no sentido de que eu via muitas mães, via muitas famílias fazendo programações culturais em exposições, inclusive, que não eram necessariamente pensadas para crianças. Eram espaços ali coletivos mesmo, sei lá, um museu do Picasso, um museu do Miró. Era sempre assim, a gente foi algumas vezes e sempre estava cheio de crianças, mas não necessariamente é um espaço que é kids friendly. E aí, fiquei com essa coisinha aqui, sabe? Quando eu tava grávida ainda, e assim, gente, até grávida eu ia pros museus, acho que eu tenho umas fotos aí, vou tentar procurar e aí eu mostro pra vocês. Mas pra vocês verem o nível da nerdice que Prad e eu, assim, temos. Cara, e aí Noah nasceu e eu lembro que eu fiquei com esse ciricutico, sabe? De tentar levar a criança, de saber como é que seria, se seria possível, se não seria possível. A gente não sabia, né? A gente, enfim, não sabia se daria ou não. E aí, a primeira visita cultural que a gente fez com o Noah foi na Casa Milà, também conhecida como Pedreira, que fica aqui em Barcelona, uma das casas desenvolvidas pelo Antoni Gaudí, que é um arquiteto catalão, modernista, maravilhoso, gênio, que também fez a Sagrada Família. E a gente não tinha entrado na Casa Milà. E tava rolando uma promoção, porque Barcelona tem dessas coisas, como forma de incentivo cultural para quem mora aqui, que é assim, compre um, ganhe dois, né? E tava rolando pra Casa Milà. E eu falei pro Prad, nossa, Prad, porque eu preciso abrir um parênteses aqui, os Gaudí são meio caros, entendeu? Cada um é tipo uns 30 euros, entendeu? Sendo que tem museu aqui que você entra de graça ou paga no máximo 4, 5 euros, então é um pouquinho mais salgado. E aí tava rolando esse benefício para quem mora aqui, falei, Pradip, é o nosso momento de visitar a Pedreira. Noah tinha o quê? 7 semanas. E eu
eu lembro a insegurança que eu senti, porque eu não conhecia outras pessoas, olha que coisa doida, que já tivessem feito esse rolê cultural com as crianças, sabe? De levar o neném para um museu, para uma exposição. Eu não tinha essa referência. E aí eu lembro o perrengue que foi, porque eu e Prade a gente estava super assim, receosos de como ia ser a experiência. Eu liguei na pedreira para saber se tinha trocador, se podia levar o carrinho, se podia deixar o carrinho, se tinha locker. A pessoa organizada, porque eu sou dessas. E eu tive todas as minhas respostas, podia tudo, só não podia ficar andando com o carrinho na pedreira, mas tinha lugar para você deixar o seu carrinho, que ficava lá dentro de um locker. E beleza, e eu lembro que eu e Pradip a gente falou, olha, nós vamos, mas se a gente vê que o Noah tá se sentindo mal, que ele tá chorando, que a gente tá incomodando, na hora a gente pega um táxi e a gente vai embora. E foi tão legal, porque a expectativa foi tão baixa de que ia ser o apocalipse, e poderia ter sido, mas não foi. Mas a gente já estava preparado para caso fosse uma situação apocalíptica, que a gente ia embora e tudo bem, sabe? Porque às vezes é isso, às vezes você tem que respeitar o quê? O limite do outro, agora é um outro ser humano na família. E foi tão legal, eu lembro que a gente chegou lá, o Noah deu uma choradinha, queria mamar. Ele, na época, mamava no peito ainda, então, tipo, amamentei ele. Aí ele dormiu, a gente colocou ele no sling, né, no canguru aqui na frente. Fizemos a visita, ele ficou dormindo, de boas, acordou. A gente mostrou pra ele, tipo, porque a gente sempre conversou com ele. Ai, filho, olha onde a gente tá na Casa Milá, que legal e tal. Daqui a pouco ele dormiu de novo. E foi tão legal, gente, parece um negócio tão tonto. Se você não tem filho, de repente você tá achando que eu tô doida, entendeu? Mas quem tem filho entende que isso, principalmente aí, o Noah não tinha nem 2 meses. Cara, é uma super aventura em família, porque é muito fácil a gente ficar na rotina de tipo assim, cara, eu não quero nem sair, porque dá um trabalho sair, sabe? E eu tive alguns dias assim, tá tudo bem ter alguns dias assim, mas eu senti que eu precisava, sabe? E foi tão legal, foi tão legal. E depois disso, Pradip e eu nos sentimos mais empoderados e mais confiantes de tentar levar o Noah em mais museus. Aqui na Espanha a gente já foi para vários, aqui em Barcelona especificamente, mas fora a gente já viajou muito, né? Então, seja na Grécia, seja no Emirados Árabes, na Índia, a gente leva esse menino toda vez que a gente quer ver uma exposição, a gente vai. E aí, por que eu resolvi trazer esse tópico hoje? Porque aconteceu um marco muito importante. O Noah vai fazer 3 anos agora em abril, dia 13 de abril, aniversário dele. E aconteceu um marco muito importante que foi o quê? Esse fim de semana a gente foi passear, né? Foi dar uma volta em Barcelona, tá um dia lindo, ao sol que tá sabe? O clima tá esquentando, primavera. E aí a gente tava andando por uma parte ali de Barcelona, que é o Porto. E aí, Pradip e eu lemos o quê? Uma faixa que estava ali. Estava escrita assim, Art Explorer Festival. Entradas gratuitas. Eu falei, gente, o que é isso, Art Explorer Festival? Porque não era um museu, era uma exposição itinerante, sabe? A gente nunca tinha visto aquilo. E aí fomos. Noah estava cochilando, foi bem assim espontâneo, acho que por isso que marcou a gente, porque foi um negócio muito espontâneo. Porque antes disso, gente, a gente tinha todo um rolê de tipo, cara, levar lanchinho, leva a fralda e leva lenço umedecido, e leva água, e leva um brinquedo, e leva não sei o quê. E assim, não que a gente não tivesse essas coisas, porque mãe e pai sempre tá com esse tipo de coisa, né? Mas assim, a gente não planejou ir pra esse lugar, sabe? E aí entramos despretensiosamente. Simplesmente é uma exibição itinerante que foca na arte do Mediterrâneo. Ai, eu achei assim, maravilhoso. Cada ano uma cidade cedia e esse ano ela está sendo sediada o quê? Aqui em Barcelona. E aí, assim, vários galpões e cada galpão focava numa coisa. Do nada já tinha ali um mirô também. Aí do outro lado tinha uma parte imersiva de mulheres do Mediterrâneo que estão sendo retratadas no Museu do Louvre. Dentre elas quem? Mona Lisa. E aí fazendo a associação de cada uma dessas mulheres.
Nossa, cara, foi muito legal. Aí Noah acordou e uma das partes da exposição era dentro de um iate. Gente, mas um iate... Menino, mas olha, eu não sei nem descrever esse iate, porque eu não entendo essas coisas, mas eu vou colocar imagens aqui pra vocês verem que o negócio era assim. Era fancy, tá? Era bem assim, eu fiquei assim, fingindo uma naturalidade. E aí, só que assim, entrar no iate não era a programação. O iate tinha exibições artísticas. Tinha 3, inclusive. E uma delas era uma realidade virtual, que você podia visitar ou Atenas, ou Veneza, ou Alexandria. Eu escolhi Alexandria. Por quê? Porque Alexandria é a que eu não conheço. Já tive o privilégio de ir para Veneza e para Atenas e falei, meu Deus, vamos jogar o quê? Nessa nova cidade. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe? De como a arte também é uma forma de viajar, né? Porque, nossa, nunca estive em Alexandria, nunca fui para o Egito, inclusive, e agora tô aqui visitando aos olhos dessa realidade virtual e uma experiência super imersiva. Achei o espaço, inclusive, muito bem organizado, porque eles fizeram uma brinquedoteca fora, então, dentro do iate mesmo, mas fora da sala. Então, um pai entrava, o outro ficava ali com a criança e depois se revezava. E aí, pra gente também escolheu Alexandria, sem a gente combinar. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? E eu fiquei tão feliz por poder viver este momento com o Noah, porque agora ele tá num momento que ele entende as coisas. Então ele tava curtindo o barco, ele ficou ali na brinquedoteca, aí depois a gente foi para outra sala imersiva e era o deck do iate. Então eram umas cadeiras assim para você sentar de boas. Ele inclusive sentou em uma, e aí eles davam um fone, deram um para ele também, deu um para cada um, e vinha como se fosse um menu, tem uma foto da programação. E você viajava o quê? Através da audição. Então você fechava o olho, naquela vibe maravilhosa de sol bonito, você no mar, você no iate, e aí o som te transportava para outros lugares do Mediterrâneo. Então começava com ondas, daqui a pouco começava som de pessoas falando na feira, tudo às margens do Mediterrâneo, aí daqui a pouco ia para uma mesquita, aí daqui a pouco... nossa, essa parte eu fiquei muito emocionada, porque eles gravaram um barco de refugiados que foi encontrado no meio do Mediterrâneo e que as mulheres estavam cantando. E aí eles colocaram o som dessa música e, cara, eu fiquei muito, muito, assim, emocionada. E o Noah, lógico, gente, ele não tem nem 3 anos, então ele tirava, ele colocava, ele olhava a gaivota, ele tirava, ele colocava, e aí a hora que as mulheres começaram a cantar, ele falou pra mim, mamãe, mulher cantando. Sim, filho, mulher tá cantando, que lindo, né? E aí, gente, por que eu fiquei com vontade de fazer esse vídeo? Porque eu sei que às vezes dá uma preguiça de sair de casa com os filhos, principalmente quando é um rolê cultural, assim, porque a gente... primeiro que exige uma preparação, sabe? Aí você fica com esse... Eu não sei vocês, mas eu ficava com essa questão de repente, incomodar os outros. E eu vou ser muito sincera com vocês, não é todo lugar que eu levo ele, não. Porque eu também tenho noção o quê? Que a gente vive em sociedade. Mas eu acho que às vezes a gente coloca uns filtros que, assim, precisa. Aqui, por exemplo, a gente chegou lá, tinha um monte de criança. Os museus aqui tem um monte de criança. Oliver... Tem um monte de criança e eu acho muito interessante esse momento do Noah estar em ambientes com a gente que não necessariamente são para crianças, porque ele está pertencendo ao lugar. E esses lugares geram conversas que a gente tem com ele, porque assim, de verdade, eu não sei se ele vai se lembrar de tudo isso. Então não é que a gente faz isso pensando que isso, nossa, isso com certeza vai ajudar ele a ser uma pessoa mais intelectual. Espero que ajude, mas a gente faz muito mais também, porque isso vai deixando a nossa maternidade, a nossa paternidade leve. A gente vai construindo memórias com ele. É engraçado que assim, gera até vocabulário novo, de olha que legal. Aqui que é o mar Mediterrâneo. E ele repete, mar Mediterrâneo. Cara, não sei se ele consegue associar o que é o mar Mediterrâneo, mas agora ele já tem até essa palavra, que antes ele não tinha, antes ele não tinha usado. Então, de novo, é lógico que a gente não leva ele para todos os lugares. Então, por exemplo, eu não vou levar ele num teatro que é para um público adulto.
O ano passado teve o show do Andrea Bocelli aqui em Barcelona e eu e o Pradip a gente queria ir, acabamos que nós não fomos porque eu não quis ir sem ele também não quis ir sem eu, porque nós dois sabíamos o quanto nós dois queríamos ir e acabamos, bom, deixa para uma outra ocasião. Mas é o tipo de lugar que a gente sabe que de repente ele poderia chorar e estragar toda a experiência da galera. É um lugar que exige, né, que as crianças fiquem quietas e que não haja barulho. Então é um lugar que a gente não leva. Até as sessões, o horário que começa não é apropriado para criança. Mas, cara, fora isso, é tão legal ver pelos olhos deles experiências que pra gente, às vezes a gente fala, nossa, que, por exemplo, no iate, legal, a gente tava no iate, tava lá tendo estímulo, né, da arte, mas aí é verdade, cara, a gente não tá prestando atenção na gaivota, a gente não tá prestando atenção na nuvem. E é engraçado ver o mundo pelo olhar do Noah. Então, eu tô fazendo esse vídeo, sei lá, tô meio mística hoje, eu tenho um pouco de medo dos jovens místicos, mas assim, tô mandando esse vídeo como um sinal, tá? Se você tá querendo fazer aquele programa cultural, mas não sabe se vai dar certo, tenta, vê se vai, dá uma ligada. E assim, o máximo que pode acontecer é o quê? Vão assim, com expectativa baixa. O máximo que pode acontecer é de repente não gostou, tá bom, depois tenta de novo, vai embora mais cedo. Mas é engraçado que quanto mais a gente vai criando essas oportunidades para as crianças, elas também vão acostumando. É engraçado que ele já entende que existe um tom de voz de quando a gente está dentro do museu, quando a gente está fora do museu. Quando tá fora do museu, deixa correr. Quando tá dentro do museu, não pode. Tem que ir devagarzinho, um pezinho de cada vez. E a criança vai entendendo isso, cara. Elas são muito inteligentes. Fiquei com vontade de gravar sobre isso. E me contem aqui se vocês já levaram os filhos de vocês, se vocês têm preguiça, têm medo, têm trauma. E tamo junto, né? Pra gente tentar, errar e a gente vai compartilhando. Mas tivemos esse momento maravilhoso em família do quê? Foi a primeira vez que a gente fez algo cultural de forma tão espontânea assim. E eu queria dividir isso com vocês. Tá bom? Um beijo, até semana que vem.